Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de novembro de 2015, terça-feira. O número do verbete é 3.574. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 17 máximos. O título do verbete é Retomada da Profissão, a especialidade Ressexologia. Quem redigiu o verbete é a professora Adriane Correia, é o seu primeiro verbete, né? Então, a professora Adriane, ela é brasileira, natural de São Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Ela é formada em Direito e especialista em Língua Inglesa. E é voluntária da Conscienciologia desde 2005. Então, vamos aqui à definição. A retomada da profissão é o ato de a consim, homem ou mulher, recomeçar, reocupar ou voltar a exercer atividade, cargo, função ou trabalho após postura recicladora, enfrentando trafares e imaturidades, os quais resultaram na desistência do ofício. Então, agora na pensenologia, o holopensene pessoal da autossuperação, os reciclopensenes, os neopensenes, os ortopensenes, os evolúcio-pensenes, os lúcido-pensenes, a pensenidade traforista, os pato-pensenes, os contra-pensenes e a responsabilidade de limpeza do rastro pensênico. Agora na fatologia. A retomada da profissão, os motivos da escolha de determinada carreira profissional, a profissionalidade sadia, o contexto da profissão no cumprimento da programação existencial, o público-alvo assistencial, a vontade de trabalhar, a autossustentabilidade financeira, os valores pessoais alinhados aos valores profissionais, a profissão cosmoética, a capacidade de enfrentar os problemas, dificuldades e crises profissionais, o autodomínio emocional, a priorização do mental soma, a reciclagem intraconsciencial necessária para a aquisição de novas posturas, as crises oferecendo oportunidades de crescimento, as imaturidades conscienciais, o desânimo em iniciar a jornada de trabalho, o tédio, o ócio, a falta de metas evolutivas, a escolha da profissão pelo status. Nós lemos só algumas linhas aqui, tem muito mais ideias aqui na fatologia. Agora na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética, energética e parapsíquica pessoal, as assimilações energéticas sem as devidas desassimilações, o autodomínio bioenergético, a repercussão multidimensional do trabalho realizado, o amparo extrafísico de função, o curso intermissivo, o auto e hétero desassédio, as escagens inconscientes, as reconciliações multisseculares no ambiente de trabalho. Depois aqui na argumentologia nós temos o item imaturidades, onde tem 10 exemplos de maturidades quanto às atitudes, competência e desempenho profissional da Consim. Então, são 10 itens aqui muito interessantes para nós discutirmos. Depois, na remissiologia, nós destacamos autocorreção, desafio profissional, escolha da carreira profissional, meio de sobrevida, reciclagem prazerosa e recim. Tem 15 itens aqui, também nós só lemos alguns. Agora, na frase enfática, a retomada da profissão por intermédio da reciclagem dos traços imaturos visa o exercício da profissionalidade sadia da Consim no realinhamento e no cumprimento exitoso da Proexis. Na questionologia, você, leitor ou leitora, já vivenciou a experiência de retomar profissão anteriormente deixada? Em caso afirmativo, quais resultados obteve? A bibliografia específica tem 5 itens. E agora aqui a mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens.
que é composta pela Marilene Raganin, a Socorro Frazão e a Ana Rocha. Então são 20 palavras que se destacam no verbete, que caracterizam o verbete. Recim, proexis, correção, omissão, trabalho, recomeço, atividade, avaliação, ressexologia, insegurança, desviologia, autorreflexão, produtividade, autodesassédio, anticomodismo, autossuperação, realinhamento, autocompetência, autopesquisologia e autossustentabilidade. Então, antes de nós partirmos aqui para as perguntas, para as questões, a gente sempre pede para a verbetógrafa para ela explicar por que ela escreveu esse verbete, o que te levou a escrever esse verbete. Boa tarde a todos. A ideia de escrever esse verbete nasceu aqui mesmo no CAEC, porque nos meses de janeiro e fevereiro desse ano, eu vim passar uma temporada aqui na Cognópolis. Na época eu morava ainda em São Paulo, né, na cidade de Jundiaí. Agora eu já estou morando aqui em Foz faz 6 meses, mas nessa época eu já estava com vontade de vir mudar para cá, então eu vim para cá para passar uma temporada, para ver condições de trabalho, condições de moradia, né? E nessa época eu queria também muito escrever um verbete. Só que eu não tinha tema, eu não sabia sobre o que eu ia escrever. Então, na minha rotina diária, eu incluí idas ao Holociclo e à Holoteca, que são locais assim favorecedores, né? Eles são facilitadores do desenvolvimento das ideias. E eu comecei a pensar, a procurar nos livros, nos dicionários, nos cosmogramas, fazer brainstorms, para pensar sobre alguma coisa que eu pudesse escrever. A primeira ideia que me veio foi escrever sobre a profissão. Aí, dentro da profissão, eu pensei em escrever sobre o abandono da profissão, porque eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para poder contextualizar, para o pessoal entender o link entre a minha história e a definição do verbete. Então, eu sou formada em Direito, né, assim como o professor Amin falou, eu entrei na faculdade de Direito muito cedo, com 17 anos, com 22 anos eu já estava formada, eu passei logo no primeiro exame da OAB, então foram 8 anos de advocacia, né, mais 1 ano de estágio. Eu trabalhei em 5 escritórios diferentes lá na cidade de Jundiaí, com profissionais muito bons, em escritórios muito bons. Mas a minha carreira na advocacia, vamos dizer assim, de minha parte, sempre foi meio que aos trancos e barrancos, porque eu não gostava do que eu fazia, eu me achava desmotivada, eu achava que eu estava na profissão errada, e eu queria fazer outra coisa. Todas essas imaturidades que eu listei aqui na página 20, né, em argumentologia, eu tinha todos esses sintomas. Então, aí, quando foi no ano de 2004, né, eu tive uma crise de estresse muito grande, aí eu resolvi largar tudo, resolvi desistir da profissão, né, conversei com o meu chefe na época, eu trabalhava num escritório que não era meu, era de uma outra pessoa, e resolvi desistir do direito. Aí eu fiquei um tempo sem fazer nada, depois eu fui estudar outras coisas, eu fui trabalhar em outras áreas, mas essa questão para mim sempre que ficou meio que mal parada, né? Então, enquanto eu estava pensando sobre o que eu iria escrever, eu pensei, ao invés do abandono, o que eu poderia fazer de bom com tudo aquilo que eu estudei, com toda a experiência que eu adquiri, né? E aí que me veio a ideia de escrever sobre a retomada da profissão. E aí o interessante, né, a sincronicidade, que quando a gente começa a escrever, ou começa a mexer num determinado assunto, né? Eu estava aqui, isso era mais ou menos aí fim de fevereiro, né? Estava aqui no CAEC, eu fui tomar um cafezinho ali na cafeteria, que tem aqui na livraria do CAEC. Aí eu encontrei a professora Cristina Aracaki, né? E a gente começou a conversar sobre o Paradireito, sobre a Juriscons, e ela me falou sobre um curso que tem na Juriscons, que é sobre de mediação multidimensional. Aí eu falei, opa, peraí, o que é isso, né? Mediação, como é, como é que funciona? Aí ela me explicou do curso, aí ela falou assim, olha, se você se interessa por mediação, tem um curso lá em São Paulo, procura a Márcia Nunciato, né, ela trabalha num instituto, mas é mediação mesmo na sociedade intrafísica, né, para trabalhar como mediador. Eles formam e capacitam mediadores. E procura a Márcia, eu estava voltando para São Paulo nessa época, né, porque já tinha terminado o tempo aqui, a minha temporada, que eu ia ficar por aqui. Falou, procura a Márcia e ela vai te dar mais informações. Aí eu voltei para São Paulo, mandei e-mail para a Márcia me deu informações do curso. Ela falou, olha, Adriane, tem um curso começando agora, comecinho de março. Aí eu fiz o curso, fiz os estágios, então eu tenho, né, agora a certificação de mediação também, de mediação para trabalhar no judiciário ou extrajudicial. Aí, em concomitante, eu também fiz a inscrição no Verbetografia Online,
mandei o tema do verbete, o tema foi aprovado, retomada da profissão. Então, a retomada que eu quero dar à minha profissão é sobre esse viés, né? Sobre dentro da mediação, trabalhar com a conciliação dos conflitos, com a anticonflitividade e com a pacificação. Bom, então nós temos aqui uma pergunta de uma teletertuliana de Niterói, a nossa amiga aqui, a Érica. Ela era de Piranguinho e mudou para Niterói, perto da sua cidade. Então ela pergunta o seguinte, na página 18, Fatologia, na última linha, poderia aprofundar o item a profissionalidade enquanto pilar da Proexis? Sim, isso é muito importante. A profissionalidade ou a profissão, a gente tem que entender que ela é uma ferramenta para que a gente possa cumprir a nossa programação existencial. Muitas vezes há uma confusão, né? As pessoas acham que a profissão é a Proexis. A pessoa aposta todas as fichas dela na profissão, mas a profissão é uma das áreas da vida. Ela é um meio com o qual a gente vai cumprir a nossa programação existencial. Você pode, claro, muitas vezes fazer muita assistência dentro da sua profissão, mas profissão não é sinônimo de Proexis. Então eu quis colocar aqui a profissionalidade enquanto pilar da Proexis. O professor Valdo Vieira coloca também no livro o Manual da Proexis, né, que a profissão seria um dos pilares. A bioenergética, né, o trabalho com as energias é um outro pilar, a intelectualidade é um outro pilar, o desenvolvimento da afetividade madura por intermédio da dupla evolutiva também é um outro pilar. Então a gente quis ressaltar essa questão da profissionalidade enquanto ferramenta para cumprimento da programação existencial. Agora uma pergunta de Goiânia, ele, em Parafatologia, página 18, na segunda linha, ele pergunta, na verdade ele pede um comentário, poderia comentar as assimilações energéticas sem as devidas desassimilações? Sim, isso acontece muito, não só na profissão, como em qualquer área, porque os nossos contatos, as nossas inter-relações, elas sempre se dão e sempre tem trocas energéticas nesses contatos, né? Então, se você assimila, se você tem uma assimilação com alguma energia de algum lugar, de alguma pessoa, de algum objeto, que essa energia esteja mais patológica, mais negativa, mais carregada, e a pessoa não faz a devida desassimilação, que a desassimilação o que é? É você fazer um trabalho energético para que você possa limpar, né? Para que você possa tirar essa energia negativa que você assimilou. Então, isso é muito prejudicial, né? Então, eu quis chamar aí a atenção, a importância. No ambiente de trabalho, a gente assimila muito. Na área do direito, né, que é a área que eu trabalhava, a gente trabalha com muito problema também. Então, se você acaba captando tudo aquilo e não faz as devidas desassimilações, às vezes a pessoa pode acabar ficando doente ou ficando... A gente lista também lá nos motivos, né? Dando essa desmotivação em relação ao trabalho. Então, as desassimilações são muito importantes. Adriane, parabéns pelo verbete. Obrigada, Oswaldo. Eu queria pegar esse gancho das desassimilações. Sim. E falar aqui sobre a sua pensenologia, quando você cita a responsabilidade da limpeza do rastro pensênico. Aí a pergunta é a seguinte... a retomada, às vezes, pode estar ligada a isso, né? A pessoa ter que voltar à profissão, ao ambiente original dela de trabalho, para ter que limpar o que ela deixou mal parado ou deixou sujo ali, né? Nesse viés que você quis colocar aqui, como é que foi? Exatamente, Oswaldo. Foi bem por aí mesmo que eu pensei. Então, às vezes você ter que voltar... E a gente colocou aqui também, né, em estrangeirismologia, a unfinished task. Então, ou seja, você deixou inacabado algo que você teria que ter feito. Então, a responsabilidade da limpeza do rastro pensênico, né, nessa volta, seria você voltar para concluir aquilo que você deixou para trás. Ou também, uma outra ideia que eu tive foi assim, porque às vezes a pessoa que ela reclama muito, ou que ela...
ela tem muitos, assim, vamos dizer, conflitos com os chefes ou com os colegas do trabalho, ela acaba deixando uma energia muito negativa no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção com o nosso padrão de pensamento, de sentimento e de energia, porque tudo que a gente pensa, a gente sente e a gente está deixando uma energia ali no lugar. Então, a gente contribui para que aquele lugar seja homeostático ou patológico. Então, às vezes as pessoas não prestam muita atenção a isso, mas é uma coisa que ocorre sempre. Não é porque a gente não está vendo que a energia não está sendo ali exteriorizada, né? Vamos dizer assim. Adriane, obrigado. Bom, queria fazer uma pergunta aqui. Parabéns pelo seu verbete. Obrigada, Cleverson. Em citaciologia, uma citação do Confúcio, sobre a escolhe um trabalho que goste e não terás que trabalhar nenhum dia da tua vida. E fazer um cotejo aqui com a fatologia, né? Os motivos da escolha de determinada carreira profissional. A escolha de profissão pelo status, dinheiro. Você poderia fazer um cotejo sobre escolher o que gosta e sobre vários outros motivos por escolher uma carreira, tanto pelos status ou pelo dinheiro? Ah, sim. Então, eu coloquei essa citação aí, né? Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Porque, assim, me chama muito a atenção o fato de que existem muitas pessoas que se dizem insatisfeitas com a profissão que elas exercem, né? Então, existem, assim, institutos de pesquisa, empresas de RH que fazem pesquisas, né, com trabalhadores de várias áreas, e já foi detectado que mais ou menos 7 entre 10 trabalhadores se dizem insatisfeitos com a sua profissão. Aí, então, a gente começa a pensar, será que a pessoa está insatisfeita, né, com a profissão? A gente está falando aqui na citação, né, escolhe um trabalho de que você gosta. Então, será que a pessoa ela é insatisfeita porque ela escolheu errado? Ou se ela tivesse num outro trabalho, ela estaria mais feliz, né? Então, fazendo um link com tudo isso, com aquilo que você perguntou, os motivos da escolha de determinada carreira profissional, essa questão é muito importante, porque a gente vai passar mais ou menos 8 horas por dia, né, da vida adulta, ou não sei, mais ou menos 30 anos, ou não sei quanto tempo, desenvolvendo uma profissão que a gente escolheu. Então, eu quis chamar a atenção, né, da importância da gente fazer essa escolha de maneira lúcida, né, de maneira bem pensada, e também para a pessoa, né, poder desenvolver bem a sua profissão dentro da sua programação existencial e, de um modo geral, né, procurando fazer o maior número de assistência que ela possa, né. Agora, a gente fala também bastante dentro da conscienciologia, sobre o trinômio motivação, trabalho e lazer, né? Porque, fazendo um contraponto com as pessoas que não gostam da profissão que elas exercem, existem outras que gostam e falam que adoram fazer aquilo que fazem, né? Então, dentro da conscienciologia, a gente fala no trinômio motivação, trabalho e lazer, a gente até citou aqui na trinomiologia, e ele é um verbete também, para quem quiser pesquisar, estudar mais. E esse trinômio significa o quê? A pessoa ela é tão automotivada naquilo que ela faz, e não significa você fazer só aquilo que você gosta, você faz aquilo que tem que ser feito. Mas você está com tanta motivação, com tanto gás para fazer aquilo, que o seu trabalho acaba virando lazer. Então a pessoa gosta tanto daquilo que ela faz, que ela acaba se motivando tanto que o trabalho e o lazer eles acabam se misturando. Está respondido? Obrigada. Laura? Adriane, parabéns pelo seu verbete. Obrigada, Laura. Eu quero voltar um pouquinho ali no que o Oswaldo estava falando sobre a responsabilidade de limpeza do rastro pensênico, que está ali na pensenologia, né? É o seguinte, a retomada da profissão pode ser uma profissão de vida passada também, né? E o que você acha? Você acha que isso é possível? Sim, eu acho que é possível. Inclusive, a gente colocou aqui também, eu acho que está na fatologia, as autobimeses desnecessárias, né? Quando a pessoa repete aquilo que ela já foi, ela seria assim, um antepassado de si mesmo. Então, aí teria a automimese, a repetição boa, né, sadia, ou a repetição patológica, necessária ou desnecessária. Mas eu acho que é possível, sim, é viável. Certo. Aí a pessoa, no caso, o que eu quero falar nesse caso é aquela pessoa que está voltando para limpar o rastro, né? Tá. Porque às vezes a gente cai numa profissão, por exemplo, você fez um concurso e você é de uma área e aí você cai assim, a última vaga que existia
você cai numa área que não é a sua, né? E isso dá a impressão de que é para você voltar ali para limpar um rastro. E muitas vezes isso causa um desânimo, porque você queria estar na sua área, mas primeiro você tem que passar por ali, limpar o rastro, né, para poder chegar onde você quer chegar. A minha pergunta é assim, quando a pessoa está nessa situação, como que ela pode fazer para criar motivação? Né? Porque o trinômio motivação, trabalho, lazer, é você ter essa motivação em algo que você tem que fazer, né? Ou que você não necessariamente se sente motivado, mas como que a gente faz para criar essa motivação? Que dicas que você daria? Olha, Laura, eu entendo o que você fala, né? Você ainda falou, no caso, assim, pelo que eu entendi da pergunta, é a pessoa que ela está trabalhando em algo que ela não gosta tanto assim, né? Ela está tendo que estar ali, mas ela gostaria de estar num outro lugar. Então, eu penso o seguinte, a pessoa poderia pensar, isso não é eterno, né? Eu estou fazendo aqui, ela faz uma análise da vida dela, ela vai ver o que aquilo está trazendo de benefícios para ela pode analisar que aquilo não é para sempre. E eu acho muito importante a questão do planejamento. Então, você saber onde é que você quer chegar. Então, olha, hoje eu estou aqui, mas eu estou estudando outra coisa, eu vou prestar uma outra coisa, minha profissão vai ser outra. Esse é só um caminho para que eu possa chegar onde eu quero chegar. Então, eu acho que essa questão do planejamento, porque eu acho que assim, o que acontecia muito comigo, né, no caso que eu falei aqui, eu andava muito ao sabor do vento, sabe assim, você vai levando, né? Então, isso vai causando desmotivação. Então, você não vai tendo planejamento, não vai tendo meta, não vai tendo objetivo. E eu acho que com isso a gente acaba se desmotivando muito. Então, uma dica, né? Você pediu uma dica que eu daria seria essa, a pessoa ter um foco, ela saber o que ela quer, onde ela quer chegar e fazer planejamento para isso. Então, né, hoje eu estou aqui, mas não vou ficar aqui para sempre. Agora, se a profissão é muito ruim, e ela é anticosmoética, a pessoa não aguenta mais, eu acho melhor sair mesmo, né? Não existe só uma profissão no mundo. Mas, assim, isso é muito particular, é muito peculiar, né? A pessoa tem que analisar, cada caso é seu caso. Mas eu penso assim, se é um meio pelo qual você está ali por enquanto, mas daqui a pouco você vai conseguir ali o que você quer, ou vai trabalhar num lugar onde seja mais assistencial, acho que vale a pena esperar. Certo. Não, só me veio na cabeça também a questão de que quando a gente extrapola para outras vidas e para multidimensionalidade, é legal a gente ter lucidez, né, de onde a gente está, de por que a gente está ali, que às vezes isso ajuda, sabe, o tempo que você tem que ficar lá, quando você entende o que você está fazendo ali, qual é a tarefa a realizar, ele te dá um gás a mais, você não tem que ficar ali ou não se deixa levar. Você entende? Não, eu estou aqui, estou fazendo isso é temporário, e aí entra nesse planejamento que você está falando. Eu acho, sim, eu concordo contigo. Inclusive, a gente colocou aqui também, na parafatologia, a última, as reconciliações multisseculares no ambiente de trabalho. Eu acho que a gente poderia pensar nisso também, né? A gente fala bastante lá na Editares, né? Por que a gente está todo mundo ali junto, aquele grupo? Então, geralmente, o grupo de trabalho que se une ali, ele tem alguma coisa a ver. E a gente provavelmente já teve outras vidas, né? Vivendo juntos e outros contatos. E hoje estamos juntos de novo. Legal, obrigada. Adriane, parabéns pelo verbete. Oi, Sandra, obrigada. E eu ia falar justamente essa questão, mas como você já adiantou, queria que você reforçasse e falasse um pouco nessa parafatologia, né, que você acabou de falar, né, as reconciliações multisseculares no ambiente de trabalho, junto com a questão da repercussão multidimensional do trabalho realizado. Então, eu queria que você falasse dessas duas em conjunto, assim, para a gente refletir a respeito. Uhum. As reconciliações multisseculares no ambiente de trabalho é mais ou menos isso que a gente, né, acabou de falar, das pessoas estarem, da gente analisar por que a gente está junto e por que a gente está trabalhando junto hoje. Eu acho uma questão interessante para a gente analisar também, as afinidades que a gente tem e de repente, né, as não afinidades, os desconfortos que a gente tem. Por que existe aquele colega de trabalho que a gente tem mais afinidade e aquele outro que a gente sempre acaba, né, se pegando? Então, seria isso só de hoje, só dessa vida ou só de outra vida?
ou poderia ser de outra vida. Agora, a repercussão multidimensional do trabalho realizado também é muito importante para a gente verificar, porque assim, a gente não vive só multidimensionalmente. Então, às vezes, você é uma mini peça dentro daquele maxi-mecanismo, né? A pessoa acha que o trabalho não tem muita importância, mas ela está sendo uma peça fundamental ali para que a engrenagem esteja movendo, né? Se movendo. Então, a importância disso. E o trabalho ele não repercute só aqui no intrafísico, ele repercute no extrafísico também. E só mais uma questão, Sim. no voluntariologia, nessa mesma página, você fala o voluntário retomador de tarefa, que também tem bastante relação, né? Porque da mesma forma que você falou, que você vai fazer as reconciliações no ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho pode ser um ambiente remunerado ou um ambiente que a pessoa esteja lá fazendo voluntariado, não é? É o mesmo processo, né? Sim, foi exatamente isso. Eu quis colocar aqui na voluntariologia o voluntário retomador de tarefa, porque eu achei, né, que tem o link que dá para a gente fazer, e assim, para poder ampliar também um pouquinho mais a ideia do verbete, né? Porque assim, como a gente já comentou aqui, a profissão não é uma das únicas áreas da vida, ela é uma área, né? O voluntariado é outra. Então, a pessoa poderia pensar também, sei lá, na retomada de um relacionamento, né? Algo que ela queira fazer uma reconciliação, aí já acho que já entra mais em reconciliação, mas na questão, né, da retomada, a gente pode sempre pensar em voltar, mas voltar de uma maneira diferente, né? Vendo as coisas numa nova ótica, porque se a gente volta igualzinho ao que a gente era, as coisas provavelmente vão continuar do mesmo jeito. Adriane, na página 18, na fatuística, segunda linha, o sentimento de não pertencimento. Eu queria saber se isso está relacionado com o síndrome de estrangeiro, e como isso está relacionado com você ter saído da profissão, se isso está relacionado, se caso nas profissões que você teve antes, apesar de você estar dentro de uma área que você gostava, você não pertencia, como é que era essa relação? Do sentimento de não pertencimento, de não né? pertencer. Eu coloquei aqui na página 20, nas imaturidades, né? Eu quis falar desse sentimento de não pertencimento, estaria ligado assim ao número 6, inadequação. A sensação de inadaptação ao ambiente de trabalho. Então, sabe quando você se sente assim inadaptado? Você está ali, mas você parece que você não deveria estar ali. O sentimento que eu tinha era assim, que eu estava na profissão errada, que eu devia estar fazendo alguma outra coisa. Eu não sabia o quê, mas eu achava que ali eu não estava. Analisando também já algumas outras vezes, por causa do meu temperamento, né? Porque assim, a advocacia, o pessoal sempre fala, o advogado tem que ser brigão, o advogado tem que lutar pelo cliente, né? E eu que tenho um temperamento assim mais pacífico, então, não sei se eu também não me dei tão bem nessa área em questão desse meu temperamento, né? Mas seria mais ou menos assim, Bianor. Então, a inadaptação, né, o sentimento de não pertencimento, ele estaria mais ou menos dentro dessa linha. Isso está relacionado, então, mais com o contexto do trabalho que era feito do que com as pessoas, ou não? Ah, sim, era com o contexto do trabalho. Geralmente, com as pessoas, assim, eu tenho um bom relacionamento. Geralmente, eu não tenho problema de relacionamento com colegas de trabalho, não. Era mais com o contexto do trabalho mesmo. Isso já linka com a série X, né? Que às vezes a afinidade, né? Isso está relacionado, às vezes. Sim, sim. Adriane, pegando o gancho dele ali em maniologia, você acabou de falar aí do seu temperamento, né? Uhum. Mas o seu temperamento, no caso, seria um trafor, não um trafar, né? Sim. Então eu pergunto aqui em cima da maniologia, a mania de realçar os trafares e esquecer os trafores, porque você não estava na sua profissão, que você não estava gostando, né? Você queria deixar de lado. Sim, isso acontecia muito, tanto que eu coloquei aqui também em imaturidades, né? Número 2, avaliação trafarista. A baixa autoestima quanto ao desempenho da profissão. Então, a gente se olhar negativamente. Eu achava que eu não era uma boa profissional. Não é que eu era, mas é que como eu estava com essa visão negativa, né, de mim mesma. E agora, o que eu penso diferente hoje
É claro que nem a professora Rosa falou outro dia numa tertúlia que eu achei bem interessante, né? Na vida humana não existe ser, né? Às vezes a gente fica pensando, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito isso. Não, não tem o ser. Aconteceu, a gente aprende com as lições vividas. Mas assim, o que eu acho que é mais assim, né, salutar, vamos dizer assim, é que a gente, quando a gente não está gostando do que a gente está fazendo, é que a gente faça um planejamento para mudança. A gente colocou isso aqui também na fatologia, em algum lugar, né? O planejamento quanto a troca do emprego, ou a troca de carreira, ou a troca de profissão. Ou senão, você pode agir dentro de uma mesma área, existem várias outras áreas, como eu achei agora, dentro do direito. Então, eu acho que essa área da mediação tem muito mais a minha cara, né? Então, você trabalhar com isso, já que eu tenho esse temperamento mais pacífico, né, mais moderado. Eu fiz estágio nisso e eu gostei muito, porque assim, nessa área de mediação, às vezes as pessoas, elas não chegam nem assim a sentar e conversar, olhar um para o outro. Elas estão, né, questões de família, estão questão de muita mágoa, de muita briga. Então, às vezes, sentando ali com uma pessoa, né, um terceiro facilitador ali, que vai tentar propor um acordo que não seja bom só para uma, mas sim para as duas partes. Então, eu acho essa área muito interessante. Então, é a cultura, né, que a gente está tentando entrar na cultura da pacificação, né? Então, sair da anticonflitividade, só do litígio, de entrar com o processo, e você tentar já a pacificação, a conciliação, que seja bom para as duas partes. E aí você coloca aqui na numerologia, vai bater no que você falou, né? Que é o interessante é a profissão qualificada, né? Você se qualificou, você trabalhou de uma outra maneira, teve uma outra visão, e agora está se sentindo bem. Se você quiser falar sobre... Isso, exatamente. Acho que vem bem em consonância, né, com aquilo que a gente estava falando, porque assim, dentro de uma área, ela geralmente, né, por exemplo, dentro do direito, não existe só o contencioso, vamos dizer assim. A pessoa pode ser professora também, ela pode partir para o magistério, ela pode partir, que nem essa área nova, né, de conciliação, de mediação, de arbitragem. E dentro de tantas outras áreas também existem tantas outras coisas, existem cursos, né, de qualificação. Então isso é muito interessante. Em paradoxologia, o último paradoxo, o paradoxo de um passo para trás, poder gerar aceleração na caminhada evolutiva. Esse paradoxo eu pensei no seguinte, por exemplo, quando a gente pensa em voltar, quando pensa em retomada, então assim, você está andando para frente, né? Geralmente voltar é você andar para trás, você dá um passo para trás. Então, de repente, a pessoa que queira retomar a profissão, ela vai ter que entrar de volta na profissão num cargo, de repente, mais baixo, né? Ou ela vai ter que fazer uma reciclagem, que nem eu, por exemplo, já faz todos esses anos, desde 2004. Então, as leis mudam muito, né? O direito é dinâmico. Então, a pessoa vai ter que se atualizar, vai ter que se reciclar. Às vezes, você não entra na mesma posição que você estava, você entra num cargo que seja, assim, mais abaixo. Mas, em contrapartida disso, e o que faz o paradoxo, é que quando você está no eixo da sua programação existencial, né, da sua programação de vida, um passo para trás pode acelerar a caminhada, porque daí você, vamos dizer assim, realinhou, né, você arrumou aquilo que você achava que estava errado, e aí você segue andando mais rápido, né, na estrada ali do caminho da Proexis. E aí, então, entrou naquilo que você queria, né, que todos nós queremos, né? O efeito do emprego da inteligência evolutiva. Esse é o melhor emprego, né? Esse é o melhor. Efeitologia? A última do efeitologia. Penúltima. O efeito assistencial do emprego da inteligência evolutiva. Exatamente. Este é o emprego preferido, né? Inclusive, a gente colocou isso aí também, o efeito assistencial do emprego da inteligência evolutiva. E assim também, a pessoa tem inteligência evolutiva para saber escolher a profissão que ela vai exercer, né? O que seja mais assistencial e seja melhor para ela. Porque a gente até colocou aqui na ortopensatologia, na segunda pensata, que diz, né, que na maioria das profissões dá para fazer assistência. Então, na profissão que você esteja, dependendo da intencionalidade, da consciência, ela pode fazer assistência. Mas, assim, dentro disso tudo, você tem que escolher qual seja, para você, a melhor profissão, né? Nesse sentido. Ainda dentro da paradoxologia, o primeiro paradoxo da profissão com salário menor
pode ser mais satisfatória. Tal. Eu tenho um caso especial que eu era do executivo cedido para uma empresa de economia mista, aí eu era emprestado, aí fizeram um quadro especial e me convidaram então para pedir demissão de um cargo efetivo para CLT com um salário maior. Aí vem a coisa na cabeça. Qual que era a sua profissão, Eucárdio? Não, era um cargo técnico-científico dentro do Era Estado. concurso? Era concursado. Tá. E aí eu fui para uma empresa de economia mista, emprestado, e criaram um quadro e me ofereceram, então, o técnico científico dessa empresa, que era muito maior do que eu ganhava. Aí veio a dúvida, mas eu resolvi, né, até porque estava com tempo de serviço, para evitar dissabor, eu recusei e fiquei com o meu salarinho de funcionário estadual. E depois, com surpresa, fiquei sabendo que uma colega minha, do mesmo jeito que eu, pediu a demissão, e quando assumiu uma nova administração política contrária, demitiu a colega, né? Então, eu dei um adentro, assim, por não ser ganancioso. Então, é esse exemplo. Eu também tenho caso específico ou apenas uma citação que serve para muitos casos, como no meu caso? Não, a gente agradece aí pela exemplificação, né? E a gente vê também que dentro da profissão o dinheiro não é tudo, né? Claro que é importante, claro que a gente tem que ter com a profissão a nossa autossustentabilidade financeira, mas eu acho que uma série de fatores, né, entram aí que a gente pode avaliar, e na hora da escolha, eu acho que são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Inclusive, indo aqui na questão da fatologia, que tem a remuneração insuficiente, depois o desagrado na profissão, isso é tudo coisa de funcionário público, né? Que conta regressivo os dias para as férias e feriados, e principalmente a aposentadoria. Então tem uma série de coisas aí que é mais relacionada a funcionário público, mas que a pessoa no início, quando se é na empresa particular, pede o cargo, não aceito qualquer coisa, qualquer salário, eu preciso trabalhar. Aí depois começa, com o tempo, a não achar suficiente o salário e sentir-se mal, e aí já começa a exigir e trabalhar mal. Isso acontece no serviço público, mas também na empresa particular, né? Sim. Então, tem várias coisas aqui, né? O desânimo em iniciar a jornada de trabalho, na segunda-feira também existe, principalmente no serviço público, que é mais verificável isso. Então, tudo isso tem a ver com a profissão e com o serviço, especialmente o serviço público. Então, Eucárdio, eu já trabalhei no serviço público também, eu já também trabalhei em empresa grande, em multinacional, e a gente vê que isso, eu também trabalhei em escritórios com pouca gente, né, em escritórios maiores, e a gente vê que acontece em todo lugar, né? Então, essa coisa quando a pessoa está descontente, então a gente colocou aqui a síndrome do domingo à noite, né? A pessoa, na segunda-feira de manhã, ela quer não existir para não ter que ir trabalhar, né? Então acontece bastante. E eu acho que em todos os lugares. Essa questão da pessoa querer contar também para chegar sexta-feira, para chegar os feriados, né? Mas é que eu acho que também a gente tem que entender, as pessoas, muitas delas, elas querem só o bônus, né? E a pessoa não quer o ônus. Então ela quer ganhar 10 mil reais por mês e ficar deitada na areia da praia, né? Na rede, tomando suco de abacaxi com hortelã. Então a vida não é assim, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, a gente tem que ter os nossos esforços, né? Então, também tem que pensar desse lado assim, né? Então, a gente colocou aqui também a vontade de trabalhar, né? Então, qual que é a importância da profissão na sua vida, né? A gente gosta de trabalhar? Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Eu não vejo a minha vida assim, acordando e ficando sem fazer nada. Eu acho que o trabalho ele dá um sentido para a vida também, né? Oi, Adriane. Parabéns pelo verbete. Oi, Cal. Obrigada. De nada. Eu queria te perguntar, em Fatologia, página 18, na quinta linha de cima para baixo, os autoenfrentamentos dos gargalos pessoais interferindo no profissional.
Eu queria, se possível, que você desse um exemplo sobre esses autoenfrentamento dos gargalos e que você fizesse uma correlação com o pedágio evolutivo, se você já parou para pensar sobre pedágio, gargalo e pedágio dentro da profissão. Sim, eu acho, Cal, que quando a gente começa, então, essa questão dos autoenfrentamentos dos gargalos pessoais é o seguinte, quando você começa a fazer, assim, uma autopesquisa com você mesmo, porque às vezes a pessoa se diz muito desmotivada e não gosta daquilo que faz, como era o meu caso, por exemplo, então quando você começa a fazer uma autopesquisa para ver qual que é o gargalo, qual que é o nó górdio, né, daquilo que está acontecendo, você não gosta por quê, você não está indo bem por quê, então, às vezes, você começa a perceber que o problema é você, não é o emprego, né? Então, por isso que eu coloquei aí Opa. Alô? Oi? Tivemos um problema de queda de energia, não sei se a transmissão pela internet continua. Pode continuar? Continua. Tá. Então, assim, continuando, né, a gente estava falando sobre os gargalos evolutivos. Então, quando a pessoa se autoanalisa e vê e acha o seu nó górdio, né, ela pode perceber às vezes que o problema não é a profissão e sim ela. Então, a questão da retomada foi justamente por causa disso. Então, você faz uma reciclagem e volta e consegue, né, encarar a sua profissão de uma maneira diferente. Agora, então, aí um exemplo, né, que você pediu para dar. Então, eu acho que seria esse mesmo, né? A pessoa se autoenfrentar e verificar na sua intraconsciencialidade o que está acontecendo. Agora, uma questão muito interessante que você colocou aí é a questão do pedágio, né? A questão do pedágio, e eu acho que é mais ou menos aquela pergunta que a Laura fez, é a questão de você passar por aquilo que você tem que passar. Então, a pessoa fazer uma análise e ver se aquilo ali não está dentro de um caminho que ela tem que seguir, né, para chegar lá na frente de uma maneira melhor. Então, eu acho que isso acontece sim, Cal. Eu acho que o microfone deve estar desligado. Alô? Está funcionando? Está funcionando, ok. Você Sim. poderia, aqui na página 20, na questão das imaturidades, você poderia aprofundar no item 5? Expectativa? Então, imaturidades, página 20, item 5, expectativa. A ideia de pensar, ser a profissão, a proexis e frustrar-se quando não há realização profissional. Pode continuar, amigo? Pode. Tá. Então, Cleverson, aqui nessa questão, a ideia é a seguinte, acho que a gente até comentou já um pouquinho sobre isso. Então, às vezes a pessoa, ela entende que a profissão dela é a proexis dela. Então, isso acontece muito com aquelas pessoas que são workaholics, né? A pessoa vive para o trabalho, aposta todas as suas energias e todas as suas fichas só no trabalho. Ela a expectativa dela cai por terra, né? Então, foi nesse viés que eu quis escrever aqui essa imaturidade. Só um instantinho, tem duas perguntas aqui, depois a gente volta aqui para o Bianor e a... A gente colocou esse ciclo para que a gente pudesse pensar em desde que a gente começa a trabalhar, com quantos anos, aquela época do estágio que você vai, e todo o percurso que você vai fazendo na sua vida profissional, né? Geralmente, na sociedade intrafísica, a sociedade assim, ela favorece, ela enaltece a pessoa que tem sucesso, poder, status, dinheiro, né? Então, todas essas coisas elas são assim muito aplaudidas pela sociedade convencional. Agora, aqui a gente está falando em questão de programação de vida. Então, profissão como ferramenta para que você possa cumprir a sua programação existencial. Mas eu quis escrever sobre o ciclo, né, para fazer uma análise de todas as profissões que a gente já tem, de repente, de todo o caminho que a gente percorreu dentro da nossa vida profissional. Agora, em binomiologia, na página 19. Poderia comentar, se possível, com exemplo, o binômio expectativa frustrada, surto de imaturidade. Ah, tá.
Isso está dentro também daquilo que eu acabei de responder aqui para o Cleverson sobre a questão da imaturidade, né, da expectativa. Então, acontece quando a pessoa ela pensa que a profissão dela é a programação de vida dela. Ela aposta todas as fichas dela, toda a sua energia na sua profissão, e quando ela tem alguma frustração, algum problema, ou ela vê que ela não está tendo aquela realização profissional que ela queria, ela se frustra. E pode acontecer um surto de imaturidade, assim como, por exemplo, a pessoa largar tudo, a pessoa não querer mais saber daquela profissão, a pessoa não querer mais saber de trabalhar. Então, eu quis fazer o link entre essas duas questões. Bianor? Eu acho que não está ligado o microfone, Bianor. Tá? Agora sim. Agora tá. Agora foi. Queria que você comentasse um pouco sobre o paradoxo de um passo para trás poder gerar a aceleração da caminhada. Então, é aquilo que a gente comentou, né? Então, como é que seria a ideia? Quando a gente está caminhando, você vai andando para frente, parece que você dá um passo para trás, ou você voltar, você está regredindo, né? Você está caminhando para trás. Então, eu quis trazer a ideia de que, assim, por exemplo, você vai retomar a sua profissão. Você tinha uma determinada profissão, passou um tempo, você vai querer voltar. De repente, você não vai voltar no mesmo cargo que você tinha, você vai ter que voltar num cargo um pouco abaixo. Mas, né, você está no eixo, você conseguiu realinhar a sua proexis, a sua programação de vida. Então, você vai poder caminhar mais baixo. Você fez uma correção de rota, né, vamos dizer assim, e aí você vai caminhar com mais velocidade, né, dentro da sua empreitada. Então, seria no sentido que a pessoa desviou, dela parou, deu um passo para trás e depois retomou, isso? Isso, ela estava... né, trabalhando, aí ela achou que ela estava em desvio, não era por aí, ela parou, ela reciclou, aí ela voltou, né, a retomada seria a volta seria, a gente quis fazer assim uma analogia, né, com esse paradoxo, então voltar seria dar um passo para trás, e aí depois você vai conseguir percorrer para frente, andando para frente com uma velocidade maior, vamos dizer assim. Adriane, aqui na página 19, sindromologia, eu queria que você falasse um pouco sobre a síndrome da mediocrização consciencial em relação a essa retomada da profissão. Como é que seria? Tá. A mediocrização consciencial seria a pessoa que se nivela por baixo, né, pelo meio. Ela não aposta em todos os seus trafores, ela não aposta em todas as suas qualidades. Ela está só vendo ali pelo meio. Eu pensei nisso, nessa síndrome da mediocrização, mais assim no lado patológico mesmo, né? Então, enquanto a pessoa está na zona de conforto, ela não está querendo sair, ela não está querendo se atualizar, ela não está querendo fazer novos cursos, ou ela está com medo. Muitas pessoas dizem que tem medo, né? Porque ainda mais hoje nessa situação de crise, eu vou sair do meu emprego, eu vou procurar outra coisa, eu tenho família para sustentar, tenho dívidas para pagar. Então, seria esse lado mais patológico. E a retomada é justamente o lado homeostático, né? A terapêutica disso. Então, a pessoa se reciclar para poder voltar para agir diferente de uma maneira melhor. Obrigada. Adriane, aqui na página 18, em efeitologia, na segunda linha, o efeito da autoconsciencioterapia nas reciclagens pessoais. Isso daqui é muito legal. A autoconsciencioterapia, né, é você utilizar algumas técnicas para que você possa fazer as reciclagens. Eu acho que isso ajuda muito. Então, por exemplo, a gente fala nas técnicas de consciencioterapia, para quem queira fazer uma reciclagem, então a gente vai começar com a autoinvestigação. Então, você vai começar a pesquisar com você mesmo o que está acontecendo. Então, qual que seria ali o gargalo, o nó górdio daquela questão. Aí, uma vez que você pesquisou, você vai diagnosticar. Então, você vai dar nome para aquilo. O que é que está acontecendo? Por que eu não estou gostando? Por que eu estou indo desse jeito? Diagnosticado, você vai ter que auto-enfrentar. Aí sim que você vai colocar uma técnica, porque a gente sabe, né, Marilux, que não é fácil. Às vezes a gente vem com traços de temperamento, de vidas e vidas que são difíceis de ser mudados, né? Então, a pessoa, às vezes, ela tem assim... vamos dizer, eu tenho uma dificuldade em me expor, né? De chegar aqui, escrever um verbete, sentar aqui na cadeira e
fazer uma defesa, ou mesmo dar uma aula, ou fazer... Então, ela tem aquele traço ali de timidez ou de não querer se expor, que vem vindo há vidas e vidas. Não é fácil assim, né? Não é de uma hora para outra que você consegue superar isso daí, que é a 4ª fase. Então, depois do autoenfrentamento, mas como é que a gente enfrenta? Justamente enfrentando, justamente fazendo, né? Na tecnologia, a gente colocou aqui também a técnica do enfrentamento do mal-estar. É uma técnica de consciencioterapia também, que assim, é justamente, ao invés de você fugir, você vai fazer justamente ao contrário, você vai enfrentar, você vai pegar aquele traço, né, que você tem e você vai enfrentar aquilo. Então seria isso, né, as técnicas da autoconsciencioterapia, que é você diagnosticar, você pesquisar, primeiro investigar, depois você diagnostica, depois você autoenfrenta e depois, quando você superar, né, aí tem a superação. E você fala aqui na parafatologia, eu acho que depois de tudo isso que a gente conversou aqui no decorrer do debate, você põe aqui o curso intermissivo. O que você fala para nós deste curso intermissivo? O curso intermissivo, então, ele é uma ideia, né, que a gente vê na conscienciologia, que é assim, entre uma vida e outra, né, então a gente vive uma vida aqui, a hora que você dessoma, ou seja, você vai descartar esse soma, e aí você vai continuar vivendo no curso no período, né, na fase extrafísica, né, na dimensão extrafísica, desculpe. Então, algumas consciências, algumas pessoas, elas participam, né, de um curso intermissivo, que daí você pode planejar junto com o orientador evolutivo ou evoluciólogo a sua próxima programação existencial. Eu quis trazer o curso intermissivo aqui, assim, com a ideia de que, vamos dizer, você programou, né, no seu curso intermissivo, você tinha uma programação existencial para cumprir aqui. E, de repente, você não estava cumprindo, então você está fazendo a retomada da sua proexis, da sua profissão dentro da sua proexis, né? Por isso que eu quis trazer o curso intermissivo. Era isso que você estava pensando? Valeu, obrigada. Imagina. Laura? Adriane, tem 2 perguntas. Está ouvindo? Agora tá. Sim. 2 perguntas. A primeira, na frase enfática, você fala sobre a retomada da profissão por intermédio da reciclagem dos traços imaturos. Queria que, se você puder, falar um pouco de como ou quando que você percebeu esses traços imaturos, né? Como que eles influenciaram nessa sua desistência, ou, enfim, nesse recesso da profissão, e quando que você se deu conta de que houve a reciclagem para essa retomada da profissão? Essa é a primeira. Depois eu te faço a outra. Então, assim, como eu estava explicando no comecinho, né, do verbete, aqui nos motivos pelo qual eu resolvi escrever sobre tudo isso, então, primeiro que os traços imaturos que eu listei aqui, eles são da fase que eu estava trabalhando, né, na advocacia, então eu listei o que acontecia comigo, que eram os motivos pelos quais assim, eu não gostava, né, e daí que eu resolvi, assim, bem de uma maneira abrupta, vamos dizer assim, largar tudo, né? E daí o que eu percebi é que essa história sempre ficou assim meio que mal parada para mim. Então parece que eu tinha largado coisas que eu deveria ter não continuado, mas parece que você larga uma tarefa por fazer, né? E agora fazendo uma autoanálise, porque eu peguei tudo isso aqui e comecei a falar, pera um pouco, o que eu já superei disso, né? O que eu já reciclei? Então, eu acho que eu até que já reciclei bastante coisa, não reciclei tudo ainda, não reciclei 100%, mas, assim, um aspecto que eu queria, né, chamar a atenção e que eu acho que é muito importante é esse número 3 aqui do imaturidades, que é a descompensação. Então, a fadiga devido à incapacidade de desassimilação energética. Então, eu acho que isso em todas as profissões, a gente já falou também, né? Eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eu respondi aqui, que foi a assimilação, né? A questão da assimilação e da desassimilação. Então, eu acho que isso influencia muito. Então, nessa época, apesar de eu já conhecer a conscienciologia, eu já tinha feito alguns cursos, eu não tinha a prática de trabalhar com as energias. E eu acho que essa prática da gente trabalhar com as energias, ela favorece muito você ficar assim mais, te dá uma lucidez maior, né? Você ficar mais esperto, vamos dizer assim, quanto a várias coisas que estão acontecendo. Então, ali naquele ambiente de trabalho, então, ao invés da pessoa, né,
você tem uma coisa, porque a gente sabe o que acontece, às vezes desafios que a gente vai ter que encarar, ou coisas mais difíceis que a gente vai ter que fazer dentro da profissão. Então, você tem no autodomínio energético, eu acho que ajuda muito. Então, essa questão, eu acho que agora eu estou investindo bastante nela e ela ajuda. Isso quer seja na profissão que seja, eu acho que isso vale para tudo. Certo. A segunda pergunta, queria que você comentasse um pouco, eu fico um pouco com dúvida, né? Que eu já vi algumas pessoas são da linha assim de que a Proexis não é a profissão, como você já comentou, então algumas pessoas vão para o lado da desambição carreirística, né? Que a profissão é só um meio para você conseguir um pé de meia e você não deve gastar tanto tempo com isso, assim, investir tanto nisso, né? Digamos, energias e recursos. E outras pessoas não acham que a profissão é um meio para a Proexis. Tem pessoas até que acham que a profissão é uma parte, uma cláusula pétrea ou uma parte indissociável da sua Proexis. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que você acha? Como é que eu posso descobrir se a minha profissão é uma parte sine qua non da minha Proexis ou quando é uma coisa evitável, secundária ao trabalho que eu realmente tenho que realizar? Olha, Laura, eu acho que as duas coisas ocorrem. Depende de cada pessoa, depende de cada caso. Eu acho que existem, sim, pessoas que vêm para trabalhar numa determinada profissão. Isso seria também dentro da Proexis, numa das cláusulas, né? A pessoa pode falar, não, olha, eu vou render mais sendo médico, eu vou render mais sendo engenheiro, advogado ou determinada profissão. Então, eu acho que isso acontece, sim. Agora, essa questão que você trouxe da desambição carreirística, eu acho que isso é muito importante, porque senão vai cair naquela coisa que a gente tinha falado, do workaholic, né, da pessoa que só pensa em trabalhar, que aposta todas as fichas dela no emprego ou no trabalho. Eu sei, eu já vivenciei isso também, eu já trabalhei em empresa grande, né, onde a gente tinha celular da empresa, computador da empresa, você fica ligado 24 horas por dia, tem que trabalhar aos finais de semana, né? E pensando nisso tudo, então você pediu assim uma dica, né? Eu pensei nisso, aí eu comecei a pensar assim, então, por exemplo, o que seria uma profissão que ela seria assim alinhada e convergente ao exercício da Proexis? Então, qual seria essa profissão, né? Então, não falando na profissão, por exemplo, é médico, é advogado, é engenheiro, mas assim, quais seriam as características que essa profissão ela teria que ter, né, para ser uma profissão alinhada com a Proexis? Então, para mim, né, no meu momento de vida, dentro das minhas reciclagens, no que eu penso hoje, e dentro da minha programação existencial, né, dentro do meu programa de vida, eu penso o seguinte, então, alguns aspectos aqui que eu consegui listar, né? Então, essa profissão, ela tem que ser lícita, tem que ser cosmoética, ela tem que ser alinhada aos meus valores pessoais, né? Ela tem que ser uma profissão também que tenha um salário compatível ao meu modo de vida, que ela garanta o meu sustento, né? Que ela me dê autossustentabilidade financeira. Ela tem que ser uma profissão, assim, preferencialmente, que tenha um horário fixo. Por quê? Eu acho que essa questão do horário fixo, claro que existem exceções, né, se a gente precisar fazer, mas assim, eu quis chamar a atenção quanto a isso, que assim, você sabendo o horário que você tem para trabalhar, ele vai te propiciar tempo para que você possa investir em outras coisas. Então, assim, no meu caso, acho que para mim, claro, tenho que trabalhar, eu gosto de trabalhar, mas eu tenho outras áreas da vida também, como, por exemplo, o voluntariado, como, por exemplo, a escrita. Eu estou escrevendo o meu primeiro verbete, mas eu quero escrever outros, eu quero escrever artigos, eu quero escrever um livro. Então, para isso tudo, você tem que ter tempo e você tem que ter dedicação, claro, também, né? Aí, um outro aspecto da profissão é, assim, por exemplo, você desenvolver os seus trafores, né? Uma profissão que você possa te propiciar, que você desenvolva os seus traços, forças, e uma profissão que você possa sempre aprender. E, por último, não menos importante, mas acho que mais importante de tudo, uma profissão onde você possa fazer assistência, né? Então, esses são alguns dos requisitos que eu pensei, né, numa profissão que seria, para mim, alinhada e convergente ao exercício da minha programação existencial. Agora, por que eu quero voltar nisso tudo, né? Por que eu quero retomar a carreira aí nesse sentido da mediação? Porque eu acho que aí eu vou poder fazer bastante assistência. Então, é por isso que eu pensei. Eu acho que é um eixo, né, uma linha que a gente vai poder fazer bastante assistência e ajudar bastante gente. Legal. Enquanto você falava, também pensei que a profissão é uma ferramenta para a gente encontrar um público-alvo específico, né? Sim.
Então, de repente, às vezes a gente sai, deixa ali a coisa meio solta e sente essa vontade de voltar porque não atendeu o público-alvo, não fez as reconciliações, né? Esse tipo de coisa. Sim, exato. A gente colocou aqui também em fatologia o público-alvo assistencial. Então, assim, voltando na sua pergunta primeira, pode ser, né, que aquela pessoa que tenha que vir para trabalhar naquela determinada profissão é porque ela tinha que assistir um público-alvo assistencial específico, não é? Eu pensei nisso agora. Uhum. É isso mesmo, obrigada. Uhum. Paulo? Engraçado como é que as perguntas se encadeiam, né? Eu estava com uma pergunta anterior, mas era fundamental a Laura ter falado nisso. Eu queria que você fizesse a relação da retomada da profissão com a pré-intermissiologia. A preparação para o trabalho da próxima intermissão, no sentido dos resgates. Será que essa retomada pode ser uma retomada de contatos com o público assistencial para a próxima intermissão? Como é que você vê isso? Assim, só para eu entender, Oswaldo, para ver se eu respondo certinho, a pré-intermissiologia que você chama seria o próximo período intermissivo. O trabalho preparatório que a gente começa nessa vida para poder, na próxima intermissão, efetuar resgates, efetuar uma assistência extrafísica, mas que começa a ser preparada nessa existência. Sim, eu acho que acontece, né? E um bom balizador para a gente ver isso seria o nível de assistência que a gente está fazendo na profissão que a gente está nessa vida. Sei, foi nisso que eu pensei. E aí, quando você fala em mediação, me chama isso de novo, né? Porque agora você volta com um novo foco. Né? Como é que isso pode se refletir na sua próxima intermissão? Né? Será que não tem um trabalho aí nesse sentido, da mediação, da resolução dos conflitos? Né? Porque eu penso assim também, né? Eu fiz a faculdade de Direito, apesar de eu não gostar da profissão, mas quando eu entrei na faculdade de Direito, porque assim, quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de inglês, então a ideia que eu tinha era de fazer letras, né? Só que daí depois, assim, por influência do meu pai, que ele gostaria de ter feito Direito, não fez, ele me deu essa dica. Aí eu peguei e eu pensava assim, não, mas eu vou fazer letras, eu vou ser professora só, né? Eu pensava, foi uma imaturidade muito grande minha. Aí eu entrei na faculdade de Direito, eu fui fazer, eu gostei da faculdade de Direito, tanto que eu fiz, concluí o curso, prestei exame, fiz, né? Advoguei 8 anos, então não foi um dia nem 2 dias, foram 8 anos. Então eu acho que eu tenho muito a ver com tudo isso, né? Então esse link que a gente faz, né? Dentro da profissão que a gente está, o que a gente tem a ver com tudo isso, né? E o nível de assistência que a gente pode fazer. Pessoal, a gente queria falar aqui que nós vamos ter a Escola de Parapsiquismo, a turma 5, que o primeiro módulo vai acontecer 18 a 22 de janeiro de 2016. Então, essa modalidade ela é anual, são 3 módulos que acontecem em janeiro, julho e depois janeiro de 2017. Cada módulo desse tem duração de 5 dias. O curso ele é teórico e prático, mas bem mais prático do que teórico. São aqui, deixa eu ver quantos, 3, 6, 9, quase 11 professores, e ele é baseado no desenvolvimento de competências parapsíquicas, que é um conceito aí de competência da pedagogia convencional que foi adaptado à questão do parapsiquismo. Então, se começa com competências bem preliminares, por exemplo, a sensibilidade palmar, e vai se tendo um aprendizado progressivo, passando aí pela atenção dividida, acoplamento, assimilação, desassimilação, que foi até falado hoje, psicometria, clarividência, sinalética, arco voltaico, instalação de campo energético interassistencial, passividade ativa e assim por diante. Então nós temos essa modalidade que é mais para pessoal que é de fora de Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos a Escola de Parapsiquismo, que é semanal, é uma vez por semana, e quem tiver interesse é só procurar aí a recepção do CAEC. E nós temos aqui também a compra antecipada do livro 500 verbetógrafos da enciclopédia. Ele está saindo de R$ 130 por R$ 95,00 até o dia 21 de novembro. Então, todos que participaram da enciclopédia, né, seria interessante já ir se programando aí para adquirir esse volume.
nós vamos ter aqui uma fotopalestra da IC de intercâmbios, que vai ser no Discernimento, dia 5 de dezembro, sobre as experiências de viagens para a Austrália e para o Japão. Então, vão ser as experiências do Leonardo Paludetto, Andréa Lindner e Isabel da Conceição. Nós vamos também ter o curso 40 Manobras da CIP, que vai ser no dia 27 a 29 de novembro, agora, então. No final desse mês de novembro, 40 Manobras é um curso da CIP. Quem tiver interesse é só procurar a CIP, o telefone é 45 2102 1421. Também já saiu aqui a agenda do acoplamentário do próximo ano, de 2016, então seria bom, principalmente quem é de fora, que vai se programar a fazer os acoplamentários, já olhar aqui a agenda para talvez até comprar passagem com antecedência. Nós vamos ter aqui o 11º Fórum da TENEPS, que vai ser aqui no CAEC, nos dias 18 a 20 de dezembro de 2015. Também aqui, quem quiser mais informações, ele é bem extenso, tem várias atividades. É só procurar aqui também o CAEC. E vamos ter também aqui o PROAD, Programa de Aceleração da Desperticidade. Ele tem alguns pré-requisitos, né? Aqui o contato é aqui também no CAEC, telefone 3525-2652. Então, o PROAD ele é modular, são 6 módulos em 6 finais de semana, para quem quer agilizar a sua desperticidade. E vamos ter aqui o programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia, nas modalidades presencial e EAD, ensino à distância. O módulo 1 vai ser dia 21 e 22 de novembro, ou seja, no próximo final de semana. Esse é um curso da Extracons, então quem tiver interesse pode procurar aqui o próprio CAEC. O telefone é o mesmo do CAEC, 3525-2652. Então, queria fazer outra pergunta, Adriane. Na página 20, na exemplologia, você fala a retomada precipitada da profissão, a volta ao trabalho sem completar o ciclo das reciclagens necessárias. Queria que você falasse um pouco disso com uma fala do Eucardio, né, que a pessoa, quando está assim, desempregada, ela, na verdade, ela não tem muitas escolhas, né? Ela precisa pagar contas, ela precisa fazer muita concessão e, às vezes, encontrar um trabalho que não é o ideal. Eu queria que falasse um pouco, você comentou alguma coisa, né, que a Laura falou, né, que a pessoa vai ficar naquele ponto. Agora, além disso, também, como que a pessoa sabe, né, que já é o momento dela voltar para esse ponto, né, de onde ela parou, né? Então, ela vai lá, vai arrumar um emprego, e está se planejando, e como que ela vai saber que é realmente o momento dela voltar para a profissão anterior, se ela já sabe que é importante? Esse caso, eu acho que você colocou como primeiro exemplo, ele é bem complicado, né, Sandra? A pessoa, às vezes, acaba acontecendo muito isso. Eu tive que fazer o que tinha para o momento, né, para a hora. Eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho a minha família. Eu acho que acaba acontecendo bastante. Mas vou pensar aqui em alguma coisa, seria a questão mesmo do planejamento. Às vezes a pessoa vai ter que passar por aquilo ali, mas ela pode se planejar para tentar voltar aí para uma profissão que para ela seja mais homeostática, né, vamos dizer assim. E daí, quanto à segunda questão, você pode... de voltar, como que ela sabe que já fez as reciclagens suficientes para estar madura para retomada? Aí também eu acho que é bem particular, né? Bem de cada um. Acho que é um feeling, né, que ela tem, um sentimento de que dentro do trabalho que ela esteja, por exemplo, ela já completou o ciclo ali dentro daquele trabalho e ela esteja precisando retomar aquilo que ela precisa retomar, porque o ideal é quando a gente faz um trabalho, é que ele tenha começo, meio e fim, que a gente não deixe nada sem terminar, né? Não adianta você deixar um trabalho não terminado aqui para retomar um outro trabalho, porque depois você vai entrar nesse ciclo de retomadas e voltas sem fim. Então, o ideal é que a gente conclua o trabalho que a gente esteja fazendo e para voltar. Eu acho que seria mais ou menos assim, né? A pessoa, ela sentir que ela precisa, ela pode ser que, pera lá, aqui onde eu estou já fiz o que eu tinha que fazer, ou esteja meio, ali não tenha mais onde ela crescer, ou esteja meio estagnada. Eu acho que ela vai sentindo assim no momento. Adriane, eu queria saber se a questão da profissão
certa, se isso está relacionado com a liderança interassistencial. Se poderia ser um indício que aquela poderia ser a profissão certa, ou não? Eu acho que sim, né? Então, vamos dizer, a pessoa escolheu uma profissão, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. A pessoa escolheu uma profissão e dentro dessa profissão que ela escolheu, ela é um líder interassistencial, é isso? Isso. Isso, se legal. isso pode ocorrer, eu na acho maioria que das sim. vezes. E eu acho que isso também, Bianor, ele poderia ser um bom indicador, né? Vamos dizer assim, porque a pessoa ela está fazendo assistência, ela é um líder interassistencial, né? Ela está fazendo bastante assistência. Eu acho que pode ser, sim. Lu, já que voltou ao assunto da profissão, convém lembrar que no sábado passado, né, se discutiu muito a questão da Proex, mais na área da empresa, do empreendedorismo, que mais ou menos significa o mesmo que a profissão. Então, foi um debate muito... Qual que era o verbete, você lembra? Não, empreendedorismo... Foi no círculo mental somático, né? Isso, de sábado. Foi uma discussão muito boa referente à questão da Proex e à empresa e ao empreendedorismo, que corresponde à profissão, às vezes, da pessoa, né? Uhum. Para quem... É muito interessante. Eu não estava, porque eu estava na reaprendência, eu faço curso lá, estava dando aula, mas a Sandra comentou comigo, né, Sandra, que foi bastante interessante esse círculo. Uhum. Não sei se você queria trazer alguma coisa nesse sentido que foi discutido. O que foi colocado é justamente assim, a responsabilidade da pessoa de ela ver um negócio que ela quer abrir, uma empresa, né, um empreendimento, e você até coloca aqui essa questão do planejamento, e eu também acabei colocando isso. Da pessoa, eu quero sair do emprego fixo, eu quero abrir meu negócio, e fica desesperada. Aí tem o surto, que você mesmo falou. E a pessoa não faz um planejamento adequado para fazer essa transição. Então, precisa ter a transição com calma e criando essa nova oportunidade para ela mesma, nos horários que ela não está trabalhando, à noite ou no final de semana, até que aquilo se solidifique e ela pode realmente mudar de posição, de ser o empregado e ser o empregador. E o que foi colocado aqui é que a pessoa que passa pelo lado do empregador ou do empreendedor, ele passa a ter mais autonomia e é uma experiência interessante para todas as pessoas. Ter mais autonomia e também favorecer que outras pessoas também possam ser beneficiadas, porque ela vai começar a gerar emprego para os outros. Em vez de ela estar na condição de dependente, ela passa a ser um provedor, né, de trabalho, de oportunidade para outras pessoas, que é um patamar diferente dentro do mundo do trabalho. Bem interessante, muito bom. Aproveitando, então, na estrangeirismologia, você poderia destacar os três aqui, especialmente o primeiro, a tarefa inacabada? Isso. O primeiro, Eucárdio, seria a unfinished task. Então, seria a tarefa inacabada, que a gente comentou, relacionado ao tema aqui do verbete, é você retomar para você ter aquela responsabilidade, né, de acabar aquilo que você deixou inacabado. O segundo que a gente colocou aqui foi o upgrade evolutivo. Quando eu pensei em upgrade, seria você oferecer uma atualização de uma versão melhor de si mesmo. Então, isso você consegue por intermédio da reciclagem, né? Então, você vai reciclar, você vai ter uma versão melhorada de você mesmo. Então, com isso, você vai dar um upgrade evolutivo. E o timing consciencial, a gente trouxe aqui na questão, assim, timing como questão de oportunidade. Então, é mais ou menos isso que a Sandra falou. Então, quando saber que essa é a oportunidade, né, ou se essa oportunidade, esse convite aparece para você, quando saber quando pegar essa oportunidade. Então, o timing nessa questão de oportunidade. E na questão da reciclagem, aqui tem vários itens que falam reciclagem, inclusive até a frase enfática repete a questão da reciclagem. Sim, sim. O tema, como diz, a especialidade, né, do verbete é ressexologia, e eu acho que tem bastante a ver com o tema do verbete, com a definição, então a gente trouxe bastante coisa de reciclagem, né? Ele tem bastante coisa de reciclagem mesmo. Oi, Cal. Em efeitologia, página 18, a terceira linha de cima para baixo.
Eu queria que você explicasse as características dessa resin cirúrgica, o efeito evolutivo da resin cirúrgica. Ah, tá. Quando eu pensei em resin cirúrgica é aquela coisa assim que, sabe o que não presta mesmo? Né? Então você faz aquela resin cirúrgica. Então, por exemplo, todo mundo sabe que cigarro, bebida, drogas não prestam. Então a questão da reciclagem, né? Então, aquilo que não está servindo mais, não só nessas questões, né, mas como tantas outras, traços às vezes que estejam prejudicando demais. Então a resin cirúrgica é você cortar fora mesmo o que não serve, o que não presta. E mais uma curiosidade aqui na fatologia, na página 4, página 18, de cima para baixo, na quarta linha, a retomada da profissão podendo ser desvio proéxico. Como que seria essa ideia? Acontece também, Cal, a retomada da profissão podendo ser desvio proéxico. Eu acho que o que responde isso daqui é a exemplologia que a gente colocou. Então, por exemplo, a pessoa retoma precipitadamente a profissão. A volta ao trabalho sem completar o ciclo das reciclagens necessárias. Ou seja, ela não mudou nada, ela vai voltar e pode ser que isso seja um desvio dentro da programação existencial dela. Já a retomada, a gente chamou aqui, né, de madura, é a volta ao trabalho sob a nova ótica, sustentando posturas recicladoras básicas. Mas pode acontecer, sim, a pessoa voltar, ou a pessoa, vamos dizer, ela estava assim, exercendo uma profissão, e aí ela sai daquilo, mas aí ela pensa que na profissão anterior ela se dava melhor, ou ela estava numa zona de conforto, algo que ela não quer mexer, ela não quer reciclar, e ela volta para aquilo e isso ser um desvio de proexis, ou seja, ela não está fazendo aquilo que ela precisava fazer. Então, a ideia é essa. Entendi. Adriane, mais uma última pergunta. Não, pode perguntar à vontade. Assim, o que você acha, por exemplo, você quando você estava no curso intermissivo lá no extrafísico, você acha que você planejou trabalhar no direito ou talvez tinha uma outra profissão como pedagogia, que você tinha falado que você gostava? Ah, tá, na questão de letras, né? Isso. Então, assim, como eu respondi ali a hora que o Oswaldo perguntou, eu não sei bem te responder com certeza 100% essa questão, porque assim, eu não lembro do meu curso intermissivo, mas eu acho, né, pelo que eu sinto, pelo que eu vou vivenciando, eu acho que eu tenho a ver, sim, com tudo isso, com a questão do direito. Eu acho que eu tenho uma parcela, né, de participação aqui, de trabalhar nessa questão. Agora, a questão da docência é algo que eu gosto muito também. Então, eu estou fazendo agora, assim como você também, né, a formação docente lá da Reaprendência, e para mim é uma satisfação muito grande poder dar aula. Então, dentro da Conscienciologia, a gente pode exercer esse traço também da docência, né? Ou dentro do direito também, se a pessoa partir para o magistério, mas assim, é uma coisa que eu gosto bastante também, de dar aula. Eu acho que eu sou didática, eu gosto de falar também, tenho boa comunicabilidade, então é algo que eu gosto sim, quero trabalhar com isso também. Obrigada, Adriane. Obrigada. Ótimo verbete. Obrigada, Cal. Professora Adriane, Sim. Voltando agora em parafatologia, você coloca aqui o amparo extrafísico de função, isso é na quarta linha. E depois que você viu que o seu traforzão é reconciliação, que o seu traforzão agora está sendo mediador de conflitos, pacificação. Uhum. Então, dentro disso daí, fala para nós desse amparo extrafísico de função, como que ele está sendo? Eu acho que o amparo extrafísico de função, ele se, vamos dizer assim, ele aparece, né, em várias profissões, né? Mas nesse caso aí, eu acho que tem bastante amparo, sim, viu, Marilux, nessa questão da conciliação. Tem uma professora, aliás, essa professora aí que eu até comentei no começo, que é a Márcia Anunciato, lá de São Paulo, né? Ela é da Conscienciologia também. Então, quando eu fui fazer esse curso aí, ela falou assim, olha, presta atenção, veja, porque essa coisa assim de mediação, de conciliação, isso é coisa de evoluciólogo, né? Então, eu acho que tem um bom amparo, sim, né? Porque a gente está trabalhando com a mudança da cultura, né? Do pensamento. Em vez da pessoa brigar, né? Da beligerância, você vai trabalhar mais com a cultura da paz. Então, eu acho que tem um grande amparo de função, assim, nessa área. Fazendo a reaprendência. Tô. Com o seu temperamento, eu fui professora, com esse temperamento que você tem,
vai ser uma ótima professora. Eu quero fazer reaprendência também. Olha, Marilux, vale muito a pena fazer reaprendência, porque, assim, acima de tudo, é uma reciclagem, a gente está falando de reciclagem aqui, né? É uma reciclagem tamanha, muito grande, porque a gente tem que se autoenfrentar, a gente tem que se expor, a gente tem que, às vezes, assim, atualizar conceitos, né? Você tem que chegar lá na frente, às vezes alguém te pergunta alguma coisa, você não sabe o que é, você tem que pesquisar. É um ganho, assim, muito grande, vale bastante a pena. Está sendo muito positivo. Recomendo, recomendo. Adriane, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu estava em casa assistindo desde o início. Quem que é? Terezinha. Ah, Terezinha. Oi, Terezinha. Tudo bom? E muito rico teu verbete. E daí não tive como não fazer uma reflexão a respeito de como foi a questão minha com o trabalho, né? Da minha escolha. Na verdade, eu acho que eu não escolhi muito bem. Não foi uma escolha consciente, mas, enfim, né, deu certo. Aqui na parafatologia você fala, e tu já comentou sobre isso, as reconciliações multisseculares no ambiente de trabalho. Eu acho rico assim até trazer um pouquinho da minha experiência, porque eu fui funcionária pública municipal no estado do Rio Grande do Sul, na área da enfermagem, né? E no início eu estava muito perdida, assim, com 20 e poucos anos, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Estava trabalhando como auxiliar de escritório e tal. Daí acabou que eu fiz um concurso lá para auxiliar de enfermagem para o hospital de pronto-socorro no início, mas aquilo não era exatamente o que eu queria. Mas fiz porque estava um pouco perdida assim. Inclusive no dia da prova, assim, eu já estava trabalhando num outro hospital que me pagava muito bem. Nesse meio tempo, assim, eu consegui um emprego antes de me chamar de fazer o concurso. Depois da demorada que tem do concurso e tal, eu já estava no hospital que eu estava ganhando muito bem. E no dia da prova, eu não dei muita atenção, amanheci de plantão, não estava querendo ir fazer o concurso esse. Mas uma colega minha, que hoje eu sei que ela foi a amparadora intrafísica minha, insistiu tanto, saímos do plantão, fui direto fazer a prova sem dormir, e ainda assim eu fui classificada bem. E o tempo passou, né? Eu continuei naquele serviço, estava ganhando muito bem. Passou-se uns 2 anos e não tinha me chamado ainda, assim, perto dos 2 anos. Nesse meio tempo, eu fui colocada para a rua do hospital, porque o meu salário estava alto, né? E eles fizeram uma reciclagem lá, e quem tinha os maiores salários foram para a rua. E eu fiquei desempregada, né? E passou-se mais ou menos uns 6 meses, me chamaram para o concurso que eu tinha feito. E é uma coisa assim muito de amparo mesmo, porque eu cheguei lá, eu trabalhei 35 anos praticamente no pronto-socorro, e eu tenho hoje a lucidez, que foi lá que eu fiz todo o processo das minhas reconciliações multisseculares lá. Porque o que eu vivenciei lá, não tem assim como falar, sabe, em palavras, mas está bem dentro desse contexto do que tu falaste, né, da recomposição, né, porque a gente vai às vezes para uma profissão e às vezes não é exatamente, porque eu não me sentia assim tão satisfeita com o que eu estava fazendo, porque na verdade eu queria fazer a medicina. Só que aconteceram muitas coisas que eu não consegui fazer medicina. Então eu tinha aquela coisa assim da insatisfação, mas mesmo assim eu convivi com todo esse pessoal assim da medicina, todo esse grupo aí. E eu acho que eu tenho uma rica de uma história, até assim não vou me alongar, né? Mas eu só tomei consciência após a minha saída, né, de lá. Isso que eu já estava participando da Conscienciologia, né, já fazia cursos e tudo, mas não valorizava o que eu fazia. Eu achava que era muito pouco, assim, né, a nível de nome, assim, mas eu não fui a médica que eu queria ser, sabe? Mas é bem importante a gente refletir sobre isso, né, porque a recomposição na vida da gente, acho que é um passo evolutivo muito grande que a gente pode fazer aqui. Às vezes não é aquele serviço exatamente que a gente gostaria de trabalhar, mas que ele leva a um contexto, né, de uma evolução intraconsciencial da pessoa, né? E hoje, assim, ó, eu estou vendo que eu estou aposentada, né? Estou aqui em Foz do Iguaçu morando, e eu pretendo assim fazer alguma coisa numa área assim que eu goste, né? Que eu sei que eu vou voltar a trabalhar, sabe? Eu estou vendo que tem agora esse curso de empreendedorismo cosmoético e me chamou muita atenção. Digo, olha só, quem sabe, não é por aí que agora eu vou fazer, me realizar no sentido assim, não que eu não sentisse prazer antes de trabalhar lá, mas assim, de fazer alguma coisa que eu sei que também eu consiga, né? Então era isso que eu queria
só para dar assim uma contribuição. Obrigada, Terezinha. Muito bom aí o seu depoimento. E, de repente, como uma dica, você escrever sobre tudo isso também, né? Às vezes vale um artigo ou mesmo um verbete sobre um outro viés. Porque quando eu pensei em escrever sobre isso tudo, é assim, para ajudar as outras pessoas, né? E é interessante quando a gente começa a conversar, sempre alguém tem uma história, né? Sempre alguém tem, às vezes, alguma coisa a ver com aquilo tudo que a gente está trazendo. Então, se a gente puder fazer assistência, né, ajudar os outros, acho que vale a pena. Né, que está chegando hoje, né, que ele fica assim tanto perdido às vezes, né? É difícil, porque escolher profissão é difícil. A gente já passou por isso e a gente sabe, né? E eu acho que cada dia vai ficando mais difícil, porque parece que vai aparecendo mais profissões, né, hoje em dia. E é realmente difícil a escolha. Você tem que escolher uma, vai deixar tantas outras de lado, né? No caso do jovem, que às vezes ele fica em dúvida, né? É muito comum, ele não tem ainda uma certeza do que ele vai fazer. Você acha melhor ele esperar um tempo, ou ele fazer e depois experimentar, talvez reacertar, ou é melhor talvez ele esperar um pouco até a coisa se definir? Às vezes eu acho que é até bom a pessoa esperar um pouco, ver, pensar bem se ela está tão em dúvida assim, né? Porque existem pessoas que já vêm com aquela ideia inata, a pessoa já sabe o que ela quer, mas eu acho que essa não é a grande maioria. Acho que a maioria, eu não saberia dizer, mas acho que a maioria fica assim meio que em dúvida, né? É que a gente vê às vezes muito jovem na faculdade, né? 18, às vezes Você 17 que é professor, anos, né? 18, 19 anos, e a gente vê que ele não, nem ele mesmo está sabendo o que está acontecendo, né? Ele vai mais ou menos, eu acho que é isso que eu vou fazer, mas às vezes durante a faculdade ele se decepciona, né? Então acho que às vezes talvez fosse melhor, ou ele realmente experimentar até chegar a uma conclusão, mas talvez não começar a faculdade tão cedo, né? Pelo menos para quem tem dúvida, né? Para quem ainda não está assim muito certo. Falando disso tudo, eu lembrei desse livro que está aqui bem na minha frente, que eu li bastante ele é o Projeto de Vida para Jovens. Ele é bem interessante, olha. Projeto de Vida para Jovens. Ele dá várias dicas. Ele não é um livro para achar questão de vestibular, mas ele tem várias dicas de projeto de vida mesmo. Ele é bem interessante. Tirei bastante coisa dele aqui. Muito bom. Disso que vocês estavam falando do jovem, eu penso um pouco diferente. Eu acho que quem está na dúvida, está fazendo vestibular, na minha opinião, deveria já entrar em fazer vestibular, passar em algum curso, e conforme vai passando, ele vai conhecendo como que funciona uma faculdade. E aí ele pode se achar no meio, porque foi o meu caso. Eu comecei com letras, passei em letras, fiquei 1 ano, e aí eu vi que não tinha nada a ver, e peguei e cancelei o curso. Mas a experiência que eu tive vivenciando a vida na faculdade foi muito bom para depois eu entrar em administração. Alguma coisa eu já aprendi, não estava mais tão perdida. Então, eu penso que a autoexperimentação é muito bom, na minha opinião, do que ficar em casa só estudando. Às vezes é bom você experimentar outras coisas e ver outros jovens também. Não, isso acontece bastante, né? Ele faz um curso, não deu certo, faz outro, não deu certo, faz outro. A única coisa é que às vezes ele perde um pouco de tempo, né? Eu queria acrescentar também que às vezes até o próprio voluntariado desde a adolescência, sendo voluntário desde cedo, ajuda o jovem a ter uma autoidentidade melhor. Então ele vai saber os trafores e os trafais. Ele vai ter uma experiência maior. Então quando vai alcançar a idade de achar uma faculdade, ele já vai, né, saber por onde ir, e se escolher a faculdade errada, não tem problema. Eu acho que o negócio é colocar a mão na massa, experimentar e logo de uma vez. Se ele escolher a faculdade errada, ele retoma. Ele retoma, né? O importante é descobrir isso antes do tempo, ele ter essa lucidez. O problema é quando a pessoa às vezes fica em dúvida há muito tempo. Isso, vê, às vezes, aluno que fica, está no 5º ano, no último ano ainda está, será que é isso? Está em dúvida, não faz nada para resolver a dúvida. Às vezes até melhor ele trabalhar com isso para ver se é isso mesmo ou não, né? Tem a experiência dele. Mas nisso tudo vai um tempo, né? Eu queria contribuir nessa discussão, até porque eu trabalho com essa questão, né, de orientação de carreira. O ideal também, se a pessoa tiver condição, é procurar um profissional
que ajude, da mesma forma que uma pessoa quando está com um problema de saúde vai procurar um médico, né? Uma pessoa que está com dúvida na área profissional, ela pode procurar. Tem vários, tem tanto na área da psicologia, né? Os psicólogos que fazem os testes vocacionais, como tem os orientadores de carreira e o coach de carreira, né? Então, acho que vale a pena a pessoa buscar profissionais que têm experiência, porque ela vai diminuir essa ansiedade, vai gastar menos tempo e menos dinheiro, porque investir vários anos numa carreira errada, às vezes a pessoa vai se frustrar e vai acabar ficando sem motivação para começar outra, né? Exato. E dentro do que a gente trouxe aqui também, né, Sandra, a gente até colocou na fatologia, é a escolha da pessoa, da carreira, só pelo status ou só pelo dinheiro. Às vezes existem muitas famílias assim também, que assim, o avô é advogado, o pai, o filho também, ou dentista, ou médico. A pessoa acabou escolhendo, não por ela, mas sim uma escolha familiar, né? Então, acho que vale a pena bastante pensar nisso também. Só retomando essa questão, tem esse verbete até que você colocou aqui, né, que é a escolha da carreira. Por acaso fui eu que fiz, né? Não por acaso. Não por acaso, mas ele fala bastante dessas condições, né? O que a pessoa tem que fazer primeiro? Investigar a si mesmo, fazer autopesquisa, autoconhecimento, ver quais são os seus trafores, megatrafores, ver seu público interassistencial, quer dizer, tudo aquilo que foi falado aqui, mas aí focar realmente em alguma coisa que ela vai se sentir bem e feliz, né? E ter a inteligência evolutiva de fazer tudo isso, né, antes de escolher uma carreira, que é uma carreira que ela vai ficar... Porque senão depois ela vai ficar descontente, ela vai largar, depois ela vai ter que retomar, então, ou seja, ela vai economizar caminho. E outra coisa que é interessante, né, que a gente não falou muito aqui, você fala bastante de retomada, mas a pessoa também, vamos supor que está na meia-idade, que acontece muito, vamos supor, a pessoa está com 40 anos e descobriu que não era aquilo que ela queria. Não tem problema nenhum, não assim, demérito mudar de carreira. Aliás, é o que muitas pessoas estão fazendo, né? A pessoa às vezes tem 3 carreiras, ou ela acumula aquilo que ela pegou, não joga fora, mas aproveita para fazer uma outra carreira, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante, que é uma outra opção. Você não precisa voltar. Às vezes não é o caso de voltar, mas é o caso de mudar completamente e ir para uma outra profissão, né? A pessoa ela pode ter vários, ser multifacetada, vamos dizer assim, né? Agir bem em várias áreas, não só numa determinada, né? Interessante. Agora aqui em Sindromologia, na página 19, pode esclarecer a respeito da síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ou também chamada de síndrome do esgotamento profissional, né, é um sintoma que a pessoa tem de esgotamento físico e mental, e a causa geralmente está ligada à vida profissional. Então, isso acomete muitos profissionais hoje em dia, muita gente da área da saúde, da área do ensino, né, os professores, mas também profissionais de qualquer área. Então, o burnout, né, que vem do inglês, que significa queimado total, então a pessoa entra num nível de estresse tão grande que ela dá pane, né, vamos dizer assim, ela não quer mais saber de trabalhar, ela larga tudo e ela é uma doença mesmo, né, é uma doença, ela precisa se tratar depois disso. Foi muito comum com os professores, né, que muito comum os professores. 2, 3 atividades, né, no mesmo dia, né, eles davam aula em 2, 3 lugares. Isso. Sobre o burnout, eu sempre me perguntava por que não era com letra maiúscula, mas não é a síndrome de uma pessoa. Que você explicou agora, é a síndrome todas as síndromes geralmente são em letra maiúscula. Porque é o nome de alguém, né? De alguém que descobriu. E esta não, porque é o nome da queimação total. Queimação total. Legal, né, Eucardio, a gente pensar na etimologia da palavra também. Mas agora, vamos aqui nas imaturidades. Gostaria que você falasse naqueles hits que não foram tocados, que eu não anotei aqui quais, alguns que não foram citados aqui para a gente falar um pouquinho, né? Então, por exemplo, a acomodação, né, eu acho que a gente não falou, então, a zona de conforto impedindo posturas recicladoras. Então, é aquela pessoa que está no trabalho, mas ela fica acomodada, estagnada. Às vezes ela está insatisfeita, ela quer até mudar, ela quer fazer um curso, mas ela não sai daquilo, ela fica acomodada, ela está na zona do comodismo mesmo, zona do conforto, e ela não sai daquilo e não parte para a reciclagem. O 2, acho que a gente falou, né, a avaliação trafarista, que é aquela questão de você ter uma visão negativa de si mesmo. A descompensação a gente também falou, a questão como é importante a questão da autossustentação energética.
Desmotivação, né, que é o desânimo gerando dificuldades em cumprir a jornada de trabalho. A gente até comentou, acho que você também comentou, né, a pessoa que na segunda-feira tem aquele desgosto e é difícil dela ir para o trabalho, né, ela tem muito desânimo, ela não tem vontade de trabalhar. A expectativa a gente também falou bastante, a inadequação, acho que também. A insatisfação, né, a falta de vontade no desempenho do trabalho. Eu acho que ele vai meio que se ligando ao outro, né? Tem vários que têm um link em comum. O medo, acho que a gente também comentou, né, que são as aflições e angústias em relação à perda do emprego. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa ela até quer mudar, ela não quer ficar ali ou ela quer retomar, mas ela está naquele emprego, hoje em dia está difícil, e ela tem o salário, e ela tem a família para cuidar, e ela tem as contas para pagar. A melim significa melancolia intrafísica. Ele é sinônimo de depressão, tristeza, melancolia, né, como a gente falou, quanto à vida profissional. E a preguiça também atrapalha muito, né? A questão da acomodação, da preguiça, da zona de conforto, é a pessoa não querer se mexer, né? A gente colocou aqui, eu coloquei em vários assim, aspectos, né? Essa questão que nem a gente colocou aqui, por exemplo, na teoriologia, a teoria da evolução pessoal por meio dos autoesforços. Então, a evolução sua ela vai se dar pelos esforços que você fizer. As coisas não vão acontecer sozinhas. Ela também, dentro da mitologia, né, a gente fala sobre o mito da reciclagem sem autoesforços. Ou seja, a reciclagem ela não vai se fazer sozinha. Você vai ter que se mexer, vai ter que arregaçar as mangas para poder fazer com que as coisas aconteçam. Sobre esse item da descompensação, eu tinha uma época, eu era jovem, então eu estudava, trabalhava de manhã no serviço, depois à tarde tinha outro serviço e à noite ia para a faculdade. Imagina só, aguentei uns meses até que você tinha que tomar uns fortificantes para aguentar o tirão. Tanto assim que eu tive que optar, tive que deixar a rádio, que eu recém tinha começado o jornalismo, aí fui convidado, fui fazer um estágio gratuito, já me contrataram. Então, eu trabalhei um ano e pouco e não aguentei, porque estava descompensado fisicamente devido às 3 ocupações que tinha que fazer, né? Então, aí tive que optar e ficar só com 2 para aguentar. Eu acho que além de ser um esforço muito grande somático, né, vamos dizer assim, que você tinha. Mental também. Mental, holossomático, né? Direito ainda. Era muita coisa junto, né? Não adianta querer fazer tudo. Apesar de, às vezes, as pessoas serem jovens e acharem que podem fazer, dar conta de todo esse recado, né? Trocas. Hora eu estudava de noite, aí depois eu consegui só trabalhar de tarde, então estudar de manhã, mas uma faculdade que era de 5 anos, eu levei 7, né? Mas deu para concluir. E a gente vê como influencia essas questões das assimilações, né, Eucádio? Você não saber desassimilar, então isso aí vai sujando mais ainda, né? Adriane. Oi, Marilux. Em trinomiologia, eu acho que seria o consumo de qualquer consim. Qual na hora que estiver nessa fase, o trinômio, realização profissional, alinhamento proexo e satisfação íntima. Isso. Fala um pouco dele para nós. Isso. Então, aqui eu quis fazer um contraponto com o que é realização profissional, por exemplo, ou satisfação profissional para a sociedade intrafísica, que visa o dinheiro, o poder, o status, e o que a gente quis trazer de ideia aqui da realização profissional é quando a sua profissão ela está alinhada, ou seja, ela vai em convergência com aquilo que é o seu programa de vida. Então, isso tudo vai te trazer uma satisfação íntima muito grande, né? Então, você saber convergir, né? Levar junto a sua profissão, ter um sinergismo entre a profissão que você exerce e a sua programação de vida. Isso dá uma satisfação íntima muito grande, né? É isso que você está fazendo agora, né? Isso que a gente... apesar de eu não... Assim, a retomada da profissão é um projeto, né? Agora, hoje em dia, eu me sinto muito feliz já com a minha mudança para Foz. Eu sinto que eu estou, assim, na minha programação existencial mesmo, com o trabalho que eu estou exercendo. Eu estou trabalhando agora num outro projeto que está sendo muito interassistencial, estou aprendendo muito. Então, eu sinto que essa satisfação íntima, que, assim, a satisfação íntima, às vezes, ele é
um balizador, né? Assim como a gente pode dizer, você vai se pautar por ele para saber se você está indo pelo caminho certo ou não, né? Oswaldo? Pode terminar. Dá tempo. Eu gostaria que você falasse para nós sobre a frase enfática. Ah, tá, a frase enfática. Então, a frase enfática é o seguinte: a retomada da profissão por intermédio da reciclagem dos traços imaturos visa o exercício da profissionalidade sadia da Consim no realinhamento e no cumprimento exitoso da Proexis. Então, aqui eu quis ressaltar assim, 2 ideias. Uma é a ideia da reciclagem existencial, que é a questão da especialidade aqui do verbete, né? Então, a pessoa que estava descontente, que estava deslocada, que estava desmotivada com a profissão dela, ela vai fazer uma reciclagem dos traços dela, ela vai começar a agir, a viver por num novo patamar, de uma nova maneira, e com isso ela vai realinhar, né, o exercício da sua profissão com o cumprimento da sua programação existencial. Aí a gente pôs aqui o cumprimento exitoso, né, porque o ideal é que você cumpra de maneira, né, no final a gente chegue e tenha completado, né, tenha cumprido tudo aquilo que a gente venha cumprir. Então, seria o complexes, né, que a gente chama. E a outra ideia é a ideia da profissionalidade sadia. Essa ideia eu tirei aqui desse artigo que está na bibliografia específica, que é um artigo da professora Roberta Ferreira. Esse artigo é muito bom, ele chama Profissionalidade e Priorizações Cosmoéticas, e ela coloca essa ideia da profissionalidade sadia, né, que assim, em consciencioterapia é você usar a inteligência evolutiva na escolha e no desenvolvimento da profissão, para que você tenha uma produtividade cosmoética e assistencial. Então, assim, resumindo tudo isso daqui, eu acho que assim, o legal é a gente alinhar, né, nosso meio de vida, né, a nossa profissão, que a gente está exercendo na vida, com a nossa programa de vida. Então, você levar tudo junto. Resumindo, seria isso daí. Adriane, queria saber a relação da síndrome do impostor. Primeiro, eu queria saber o que é a síndrome do impostor. Sim, a síndrome do impostor, ela é verbete, viu, Oswaldo? Ele foi um verbete defendido pela professora Adriana Kawati. Eu trouxe até a definição aqui, eu vou ler para a gente entender melhor. Então é assim, ó, é a condição da consim, homem ou mulher, considerar-se não merecedora do sucesso ou do reconhecimento das outras consciências, por imaginar-se aquém da capacidade de realização dos autoempreendimentos evolutivos, sem assumir os autotrafores, vivendo o medo fantasioso de descobrirem não serem merecidas as autoconquistas. Então ela se acha um impostor porque ela merece aquilo, mas ela tem uma visão tão trafarista de si mesma que ela vai achar que tudo que ela conquistou, os outros podem achar que ela seja um impostor. Ele é um verbete, né? Vale a pena a pessoa pesquisar mais se quiser conhecer. E não sei se é isso que você vai perguntar, mas a relação que eu fiz aqui seria com essa visão trafarista, né, que a gente tem. Então você não apostar em si mesmo, você vê só o seu lado negativo. Isso vem a ser bem patológico. Aqui, Adriane, em efeitologia, você podia comentar o segundo efeito, o efeito das omissões deficitárias. O efeito das omissões deficitárias está dentro daquilo que a gente deixa de fazer. Então, no caso aqui com a retomada, eu pensei nessas tarefas que a gente deixou de fazer, deixou mal acabadas, né? Então, você se omitiu em não fazer aquilo que você tinha que ter feito. Bom, Adriane, nós estamos chegando aqui ao final. Você gostaria de complementar, de falar mais alguma coisa que não foi abordada aqui no verbete? Eu acho que não. Acho que se terminaram, né, as perguntas, eu gostaria só de agradecer muito, agradecer as perguntas de todos vocês. E vamos partir agora para o segundo verbete, né, Marilux? Muito bom, recomendo. Muito bom a escrita e a defesa do verbete. Muito obrigada. Então, nós agradecemos aqui a professora Adriane pela exposição do seu verbete. Agradecemos aos tertulianos, aos teletertulianos pela participação. Agradecemos a equipe aqui, o Christian e a Patrícia. E passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigada, professora Ami. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais e 5 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. A Fátima, com a primeira semana da Cosmoética,
a Terezinha Melo, com o 11º Fórum da TENEPS, e a Cal, com o 1º Simpósio de Pesquisas Monárquicas. Boa tarde. Em nome da Cosmoetos, venho convidá-los para a primeira Semana Cosmoética, em parceria com o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. O início das atividades, dia 23 a 29 de novembro. São 3 eventos. Primeiro, curso inédito de energocosmoeticograma, no dia 23 e 24 próximos, agora na segunda e terça-feira. O segundo evento é o 13ª Imersão Laboratorial, 23 a 27 de novembro, e o 19º Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. O curso Energocosmoeticograma será no dia 23 e 24, das 19 às 21h30, no Polo Discernimento. O curso propicia campo teórico prático para o aluno detalhar de que modo a autocosmoético-análise de sua manifestação energossomática está ajudando em sua autoevolução contínua. As maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@cosmoetos.org.br ou pelo telefone 9129-4122. Boa tarde. Estou aqui para convidá-los para o 11º Fórum da TENEPS, que ocorrerá de 18 a 20 de dezembro deste ano. Vou falar sobre as temáticas do fórum. INVEX e disperticidade, fase da instalação da TENEPS e autodesenvolvimento e TENEPS. Também teremos a temática do grupalidade e TENEPS. Todas essas informações vocês podem pegar através do telefone aqui do CAEC, também lembrando que o tema mesmo é teática tenepsiológica. Aqui no CAEC pode ligar para 45 35 25 26 52. Ou então pode também através da consglobal.org/event com temudo /193. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o primeiro simpósio de pesquisas monárquicas, que acontecerá nos dias 14 a 16 de outubro de 2016. E a chamada de trabalhos ela já está valendo e vai até o dia 1º de março para submissão dos artigos. Para você submeter os artigos, mandar através do e-mail simpósio.caec@gmail.com. E qual que é o objetivo desse primeiro simpósio de pesquisas monárquicas? É a gente aprofundar a compreensão histórica da monarquia, o estudo aprofundado do temperamento monárquico e promoção das recins necessárias. E uma dica, a ideia desse simpósio é depois transformar os artigos num livro no formato de antologia. Então, fica a dica. Alguns eixos temáticos, para quem tem interesse: aristocracia, burguesia, historiografia e para-historiografia, politicologia, temperamento monárquico. Fica o convite para todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, nós convidamos, em nome do CAEC, para a turma 6, a 6ª turma do curso Escola de Parapsiquismo, que irá acontecer de 2016 a 2017. A Escola do Parapsiquismo, ela destina-se aos interessados no desenvolvimento sistemático do autoparapsiquismo lúcido interassistencial. E ele é desenvolvido ao longo de 3 módulos, inclusive com participação em laboratórios, no acoplamentário e autopesquisas. Então, o primeiro módulo vai acontecer agora, de 18 a 22 de janeiro de 2016, com foco autoconsciência energética. E vai desenvolver através da metodologia de competências parapsíquicas. Por exemplo, no primeiro módulo se faz trabalhando com a competência da sensibilidade do mato, por exemplo, do estado vibracional,
E assim, nos outros módulos sequentes, vão sendo aprofundadas essas competências. O módulo 2 acontece de 18 a 22 de julho de 2016, o módulo 3 de 4 a 8 de janeiro de 2017. Ao longo desse período, o aluno, ele nos intermeios dos módulos, ele recebe várias atividades para desenvolver em sua casa. Depois ele é acompanhado por professores técnicos que vão avaliar o seu desempenho. Então, para aqueles que estão interessados, as inscrições estão abertas, podem ser feitas pelo telefone 45 3525 2652. Para amanhã teremos o verbete categorização de megapensenes trivocabulares, especialidade megapensenologia, e a verbetógrafa é a professora Rosa Nader. Agradecemos a presença de todos e tenham uma boa tarde.